Fala pessoal! Assiste o vídeo aí até o final porque eu gostaria de passar qual que é a minha visão do mercado de criptomoedas neste atual momento. Talvez te dá um norte para os seus investimentos e mesmo que você não invista no mercado de criptomoedas agora, talvez seja um bom início para os seus investimentos. Agora, vamos para o tema do vídeo. Por que os preços mudam? Desde as suas compras no supermercado até as ações na bolsa de valores, flutuações cambiais, preços de commodities, criptomoedas, todas as coisas à sua volta mudam de valor, o tempo todo e de formas diferentes. Bem, eu já coloquei dois conceitos diferentes aqui e acredito que você nem deve ter percebido. Primeiro, eu indago sobre a mudança dos preços e depois eu falo sobre a mudança do valor das coisas. Para entender esses dois conceitos, preço e valor, vamos entrar dentro de uma transação, onde essas coisas ficam mais claras. Quando fazemos uma troca com outra pessoa, damos algum bem ou serviço a ela e recebemos algum outro bem ou serviço dela. Estes bens ou serviços trocados têm valores diferentes para ambas as pessoas. Elas preferem naquele momento o bem recebido, ao invés do bem entregue para a troca. Logo, podemos concluir que o valor é algo subjetivo para cada pessoa e é o que impulsiona as trocas. Já o preço é uma unidade objetiva, é estipulado antes da troca ser realizada. Sendo acordado entre as duas partes, o preço é uma fração ou proporção do quanto você dá para o quanto você recebe. Bem, vou exemplificar em uma troca com dois personagens, Pedro e João. Pedro é um criador de porcos e João um criador de galinhas. Pedro gostaria de ter algumas galinhas. João gostaria de ter alguns porcos. Então João oferece 9 galinhas por 2 porcos de Pedro. Pedro não gosta da oferta de João. Então Pedro oferece 2 porcos por 10 galinhas. E João aceita a proposta. Visto que para João 2 porcos têm mais valor do que 10 galinhas. E para Pedro, 10 galinhas é muito mais valioso do que 2 porcos. Veja que o preço pago nessa troca é equivalente. Foram trocados 2 porcos por 10 galinhas e 10 galinhas por 2 porcos. João pagou para cada porco 5 galinhas e Pedro pagou para cada galinha 1/5 de porco. Hamilton, você tá maluco! Onde já se viu dar 1/5 de porco por uma galinha? Onde o dinheiro está nessa história, cara? Nunca vi esse tipo de troca. Sempre é por dinheiro, cara. Calma, Arlindo. O dinheiro é só mais um bem, como qualquer outro em nossa sociedade. Ele surge para ser um facilitador nas intermediações entre as trocas. Sendo uma unidade de conta e podendo ser fracionado e escasso, facilitando as transações. E é ele, o dinheiro, o bem mais líquido de nossa sociedade, podendo ser trocado por qualquer outro bem ou serviço, servindo como unidade de base para qualquer outro bem ou serviço. Agora, com a utilização do dinheiro, podemos dizer que cada uma das galinhas equivale a R$30, por exemplo, e cada porco equivaleria a R$150. Um outro exemplo que podemos fazer é quanto vale um Bitcoin. Agora, um Bitcoin por dólar equivale a 11.375 dólares por Bitcoin. Acho que ficou claro essa fração. Você gostou dessa explicação? Ficou claro? Comenta aí embaixo o que você achou. Já aproveita e deixa o like. Compartilha com os amigos também. Bem, entendido o que são preços, podemos então ver quais são os mecanismos que fazem com que eles sejam colocados à prova por uma grande quantidade de pessoas. E não,
e não apenas por duas, como no exemplo anterior. Com a evolução da nossa sociedade, as pessoas começaram a se reunir em lugares específicos para negociar. Evoluímos a um ponto de negociar dívidas, empréstimos, ações, commodities, moedas e muitos outros produtos financeiros em um único lugar, que denominamos como Bolsa de Valores. Inicialmente, as pessoas se reuniam em rodas de negociação. Cada roda era dedicada a um ativo financeiro diferente. Gritavam as suas ofertas ou fechavam negócios com ofertas já existentes. Uma verdadeira loucura, só que muito organizada, para conseguir fechar todos os negócios. Com o advento da computação e internet, foi criado um mecanismo para organizar melhor a sistematização de preços de um determinado ativo financeiro, denominado Order Matching System. O Order Matching System, que basicamente consistia de 2 livros de ofertas, contendo cada um, respectivamente, intenções de vendedores e compradores em níveis de preços diferentes, que eram organizados pelos melhores compradores e vendedores e por ordem de chegada. Quando existe um casamento entre compradores e vendedores, no mesmo nível de preço das ordens enviadas para o Order Matching System, é então fechado o negócio, que é registrado no Times and Trades. E é daí que sai o preço dos ativos. O preço de um ativo geralmente é dado pela última negociação nesse sistema. Este mecanismo é muito mais democrático que tinham antigamente. Qualquer pessoa pode colocar suas intenções de compra ou de venda nos livros de oferta. Ou podem simplesmente fechar negócios com as ofertas que já estão nos livros. Todos os ativos financeiros, commodities, têm seus preços organizados dessa maneira. Livros de ofertas com intenções de compradores e vendedores. E Times and Trade, que são os negócios fechados. É por meio desse mecanismo que a oferta e a demanda se apresentam. Demanda é definido pelas pessoas com intenções de compra no livro de ofertas e pessoas que compram direto dos melhores vendedores, que aparecem aqui nesse exemplo. E a oferta se dá pelos vendedores, pessoas com intenções de venda no livro de ofertas e pessoas que vendem direto para os melhores compradores, que podem ser vistos aqui também. Podemos ver uma função direta neste gráfico, que mostra uma correlação entre demanda e oferta, preços e quantidade. Se temos um aumento na demanda e a função de oferta continua constante, isso significa que vamos ter um aumento nos preços e um aumento na quantidade deste produto. Se temos uma diminuição na oferta e a função demanda continua constante, isso significa que vamos ter um aumento nos preços e uma diminuição na quantidade de produtos ofertados. Bem, eu poderia ficar o dia todo brincando com essas linhas, aumentando elas, trazendo para a direita, ou diminuindo, trazendo a linha para a esquerda, e ver como o preço e a quantidade se organizam. Hamilton, se é a oferta e a demanda que ditam quanto vale alguma coisa, por que elas não ficam paradinhas e deixam o preço sempre no mesmo valor e as coisas sempre no mesmo volume? Por que isso não acontece? Bem, Arlindo, é aí que se apresenta o tema do nosso vídeo. Se pararmos para pensar, esse gráfico é uma representação das ações das pessoas sobre um determinado bem ou serviço. E sabemos que as preferências das pessoas mudam com o tempo. Uma teoria que explica muito bem isso é a da preferência temporal, onde ela basicamente explica como os indivíduos preferem que suas necessidades sejam atendidas e satisfeitas no menor intervalo de tempo possível. Essas necessidades podem ser as mais básicas até as mais complexas existentes do ser humano. E quando falamos de mercado financeiro, essas necessidades geralmente são pautadas por histórias. Um storytelling simples pode convencer os investidores ou explicar o porquê determinado movimento aconteceu, criando assim as teses de investimento, ou
explicando fenômenos econômicos. O cérebro humano sempre foi altamente induzido por narrativas, sejam verdadeiras ou não. Servem para justificar suas ações, mesmo ações básicas como gastar e investir. Histórias motivam e conectam atividades com profundos valores, sentimentos e necessidades. As narrativas se tornam virais e se espalham muito pelo mundo todo, criando assim impacto econômico. Quanto mais simples a história, quanto mais se estende e concorda com os preconceitos, mais persuasiva ela é. Uma boa história se torna incorporada nas mentes dos investidores. A história torna-se expectativa do futuro. Arquétipos de histórias estão presentes na nossa construção biológica, algo tão natural quanto a própria fala. Ficamos presos a modelos narrativos e histórias como a jornada do herói, presente em quase todas as mitologias antigas, contos bíblicos, filmes de ações, histórias infantis e, por que não, também no mercado financeiro. Bem, essas narrativas se repetem o tempo todo no mercado. A crise de 2008 foi o chamado do herói para o surgimento do Bitcoin, por exemplo. E continua a ser contada essa história até hoje. Um outro exemplo é a ascensão de uma criptomoeda chamada Nano. No final do ano de 2017, com grande ineficiência do gigante Bitcoin para realizar transações, surge uma tecnologia mais eficiente, só que com um preço muito menor do que o do Bitcoin. Essa história se assemelha muito com a jornada do herói contada no conto de Davi e Golias. Um franzino rapaz luta contra um gigante e ineficiente, tendo em suas mãos do rapaz uma bela tecnologia. Diferente da história de Davi e Golias, a Nano não matou o Bitcoin, mas isso só foi um exemplo do que acontece no mercado o tempo todo. Vários modelos de história são contados e postos à prova o tempo todo. Precisamos ficar de ouvido atento e saber interpretar as histórias que estão acontecendo neste exato momento. Espero que você tenha gostado dessa nova forma de observar o mercado. Utilize com sabedoria e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Bem, agora eu vou lhe passar qual é a história que eu estou ouvindo neste momento do mercado de criptomoedas. O Ethereum está com suas taxas altas por conta de uma onda de DeFi surgindo em sua rede. Contratos inteligentes cada vez mais complexos estão surgindo e a rede do Ethereum está começando a ficar ineficiente. Até mesmo sua rede vai ser utilizada para um Ethereum 2.0. Só que vai demorar muito para que isso aconteça. Isso abre espaço para que projetos que aumentem a eficiência do Ethereum surjam e cresçam, como soluções de segunda camada. Outros projetos que crescem muito são os projetos que concorrem diretamente com o Ethereum. Dificilmente vão ganhar pelo fator rede que o Ethereum tem, semelhante ao que aconteceu em 2017 com o Bitcoin e a Nano. Mas pode ser que neste momento possam subir muito, semelhante ao que aconteceu com a Nano. E agora o pulo do gato. Olhe para projetos que estão sendo criados dentro dessas redes concorrentes. Espero que você faça suas pesquisas e coloque aqui nos comentários aqui embaixo quais são os projetos que você está postando que entram dentro desse escopo que eu acabei de citar. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos para mais dicas. Muito obrigado e até a próxima história.